Olá, queridos amigos, queridas amigas do nosso Caminhando Juntos. Nos encontramos uma vez mais para esse bate-papo interessante, gostoso, contando dessa vez com esses dois grandes companheiros, dois grandes amigos de trabalho e de atividades no Grupo Espírita Redenção, Sérgio Rodrigues e Nilo Nogueira, que vão caminhar conosco e junto com vocês, tratando de um tema presente, muito presente nas nossas vidas, especialmente nesse momento, mas não só. Nilo, tudo bem com você? Tudo em paz? Olá, Arlindo, tudo bem? Olá, Sérgio, como vai? Bom, mais uma vez é um enorme prazer estar aqui para esse trabalho, para esse estudo, discussão desses temas tão importantes, né? E devem estar sempre fazendo parte das nossas reflexões, principalmente nos dias de hoje, né? Com tantas polêmicas, tantas questões difíceis acontecendo aí, é importante que tenhamos um posicionamento. Nesse sentido, é sempre válido, é excelente a gente poder estar conversando aqui. É isso aí. Sérgio, e você, meu amigo, tudo em paz? Bom tê-lo aqui mais uma vez. Olha, obrigado, satisfação é toda minha. Nilo, amigos vão nos fazer companhia durante esse estudo. Hoje, com esse tema bastante complexo, bastante polêmico, né? Que ainda, infelizmente, ainda é um tabu na sociedade, mas que precisa ser enfrentado, né? Não podemos jogar para baixo do tapete e fingir que não existe. Vamos, então, refletir sobre ele e ver se conseguimos dar a nossa contribuição para resolver, né? Ou pelo menos diminuir afastar esse tabu da nossa existência, né? Bem isso, bem por aí. Bom, amigos e amigas de casa, nós estamos aqui hoje para tratar de um tema interessante que nós intitulamos com a seguinte pergunta: a transexualidade é um crime aos olhos de Deus e dos homens? O título tem essa ideia mesmo, provocar, incomodar e ver se a gente consegue tirar ilações interessantes para todos nós, né? Para todos nós. E nós, que vivemos a abraços com a doutrina dos espíritos, em especial. E não estamos falando dela como uma religião, porque ela não é nesse sentido formal, né? Mas nesse religar, que é o religar de nós, seres humanos, homens e mulheres, com Deus, com a divindade, com a nossa espiritualidade que precisa estar viva. E espiritualidade viva tem a ver com humanismo, tem a ver com solidariedade, tem a ver com fraternidade, tem a ver com amor ao próximo, né? Então, esse tema vem para provocar, né? Será que a gente pode responder essa pergunta assim de imediato, Sérgio e Nilo? A transexualidade é um crime aos olhos de Deus e dos homens? Precisaríamos avaliar muita coisa a ser considerada antes de a gente poder afirmar alguma coisa, né? Porque é bastante complexo isso, né? E você, Bom, Sérgio, diga lá. eu entendo que, já de pronto, que não é crime nem aos olhos de Deus e muito na maioria das vezes também, na maioria das sociedades, nem aos olhos dos homens, né? Ainda tem alguns países em que essa questão é tratada sob a ótica criminal, né? Penalizada, não só a questão dos transgêneros, né? Transsexualidade, como também na própria homossexualidade, né? Os países são mais fundamentalistas tratam isso como crime, na verdade, com punições até severas, né? O que é, na minha ótica, um verdadeiro absurdo, né? Coisa que não tem menor sentido em pleno século XXI. Mas, aos olhos dos homens, infelizmente, em algumas sociedades, isso ainda é um fato, né? É tratado ainda como crime. Agora, aos olhos de Deus, em hipótese alguma, né? Deus trata todas as suas criaturas em igualdade de condições. Todos são iguais perante ele. Ele ama a todos, né? Então, não importa se é homossexual, se é heterossexual ou se é transgênero,
Não importa, Deus ama a todos, independente das nossas qualidades, dos nossos vícios e imperfeições, que são temporários, nós estamos lutando para nos despojar deles, e Ele nos ama da mesma forma, né? Então, aos olhos de Deus, não vejo nem como se considerar isso, considerar essa situação, essa condição, um crime, né? Agora, aos olhos dos homens, como eu disse, né? Algumas sociedades, em alguns locais, ainda consideram crime, infelizmente, né? Principalmente esses países que são, na verdade, fundamentalistas, né? Que são teocracias fundamentalistas. Bom, eu gostaria só de refazer minha colocação, porque eu imaginava que iríamos avaliar a situação para, no final, concluir. Mas se vamos começar com a afirmação e desenvolver em seguida, mas é claro, né? Então, assim, já para nós que estamos estudando sempre doutrina espírita, estamos atentos às questões, à moral cristã, é fácil a gente dizer que isso não é um crime. Que, aliás, não existe crime aos olhos de Deus, né? Se alguma coisa fosse proibida, quem é que consegue fazer alguma coisa que Deus proíbe? Né? Então, quem é que consegue contrariar Deus, né? Então, é óbvio que isso não se trata de um crime, né? Aos olhos de Deus. Agora, vamos expandir esse assunto, vamos né, dar base a esse raciocínio dentro da nossa visão espírita, né? Exato, exato. A minha ideia Eu entendi perfeitamente o teu raciocínio, a tua linha de raciocínio. Mas eu acho que para espantar logo que se levantasse dúvida, né? Não, mas está ótimo. Para não ter dúvida, está certo. Eu já fui logo colocando a questão. Certo, excelente. Aliás, muito bem colocada, né, Sérgio? Te conheço há 20 anos, né? Eu acho que foi oportuno, Sérgio, foi muito oportuno, porque não, sem dúvida. Eu acho que a gente vai, nesses encontros, vai trabalhando com o que vai, do jeito que vai surgindo, e isso é tão bom, porque eu tinha a impressão de que era importante isso acontecer nesse primeiro momento mesmo, sabe? Olha, a nossa postura, a nossa posição é muito clara nesse sentido. Não há crime nem numa situação nem na outra, salvo em algumas cabeças que se supõem coroadas e que podem se colocar a julgar a situação de cada um. Mas como a sexualidade dos outros não é um problema seu, a gente tem que pensar que não há crime naquilo que você não compreende. Podemos falar de crime no sentido de que algo irá manchar nossa consciência. É algo que vai contra as leis de Deus, vai contra no sentido de que é contraindicado. Né? Você fere a sua consciência. Quando a gente transgride a lei de Deus, a gente fere a nossa consciência. Deus não fica em absoluto chateado com isso, porque Ele nos criou, Ele sabe como nos criou e, obviamente, conhece a nossa trajetória evolutiva. Eu acho, inclusive, é uma ideia que precisamos começar a trazer muito junto de nós, né? E nos livrarmos da história do pecado, do erro, do crime perante Deus. A doutrina espírita nos mostra que não se trata disso, né? Trata-se de consciência, de ter consciência, de aprender, de entender o que estamos causando ao próximo, no sentido da nossa consciência, né? No futuro. Né? Que o que vai nos cobrar, o que vai nos fazer sofrer é a nossa consciência, no final das contas, né? É isso aí. Pode ir mais, Sérgio. Quer falar alguma coisa? Pode dizer que eu senti que você achou assim. Não é isso, conforme o Nilo não tem. Agora, infelizmente, que pese a colocação da doutrina ser assim, de uma clareza absoluta, né? Kardec sempre demonstrou isso muito claro. Infelizmente, mesmo no meio espírita, ainda há pessoas que recriminam essa condição, né? E até discriminam aqueles que estão nessa situação. Talvez não considerando crime, mas um preconceito na realidade, né? Isso, infelizmente, não é privilégio de outras religiões. O nosso meio também, a gente tem que reconhecer e trabalhar com essa realidade, né? Exato. Então, é preciso o esclarecimento, realmente, como nós vamos procurar fazer aqui, né?
e o pensamento de Allan Kardec, né, nesses textos que ele nos legou, mostrando que não tem como, não tem nada nem mesmo, eu considero que nem mesmo de anormal. Eu considero que é uma situação absolutamente normal, né? É uma questão, não se trata de escolha, né? Como muita gente diz, né? Não, tem que educar para a pessoa não fazer essa escolha. Isso não é uma questão de escolha. Isso é uma coisa que você vem com essa condição, né? No seu interior, com essa opção, essa questão da libido, e você não tem como modificar apenas porque você acha que você quer modificar. Então é difícil, né? E uma das causas que a doutrina aponta, né, que Kardec, nesse texto, ele demonstra, é essa questão da reencarnação do espírito sucessivamente num determinado sexo. Mas como o espírito precisa, né, passar por experiências em ambos os sexos, ele precisa ser perfeito em tudo, então, nem sempre ele, entre uma encarnação e outra, ele consegue se adaptar à nova situação. E aí cai nessa condição de dificuldade, né? Isso. Então, tudo isso... Mas segura, Sérgio. Segura, Sérgio. O Sérgio adora dar spoiler. O Sérgio dá spoiler. É isso. Esse homem dá spoiler o tempo todo. Espera aí, Sérgio, não fica tenso. Não fica... Vamos devagar, vamos devagar. Vamos voltar para cá um pouquinho. Espera aí, vou pegar aquele texto nosso. Vamos naquele texto primeiro devagarinho agora, para a gente lembrar o seguinte. Nós, nesse encontro, lançamos mão de alguns textos que fomos encontrando por aí, pesquisando, buscando. E hoje, em especial, tem um texto que trata do Dia da Visibilidade Trans, que é um texto bastante interessante, que traz algumas proposições. O Dia da Visibilidade Trans passou a ser comemorado no dia 29 de janeiro, né? Data que visou promover reflexões sobre a cidadania das pessoas travestis, transexuais, homens e mulheres trans e não binárias, que não se reconhecem nem como homens, nem como mulheres. Então, nós estamos tratando de questões que são questões presentes na nossa sociedade hoje, presentes e que, ao nosso entendimento, e acho que estamos em uníssono nessa proposição, precisam ser tratadas com respeito, tratadas com amor, tratadas com dignidade, tratadas com cidadania como direitos. Essas questões não são concessões de alguém para alguém. São relações naturais, normais, relações humanas entre humanos, que a gente precisa considerar vivas e constantes. Para voltar lá para o toque inicial em que se fala de direito ou não, nós vamos pegar até um trechinho que vai se falar quase ao final, que é posto assim: um avanço histórico para a cidadania trans foi o reconhecimento pelo Supremo Tribunal Federal, o STF, em 1º de março de 2018, do direito de pessoas trans à autodeterminação de gênero, podendo retificar seus registros civis, nome e sexo nos documentos, em cartório, sem necessidade de judicialização ou de terem sua identidade diagnosticada, que a gente passa por duas questões. Primeiro, que você era diagnosticado como um doente, olha só, era uma doença, era um problema clínico a ser resolvido, diagnosticado para definir isso ou aquilo. Isso é um salto de qualidade que qualifica de melhor maneira a vida das pessoas, dá a elas direito de serem, porque o direito de ser é garantido constitucionalmente. E parte da pessoa. A sua identidade. Não pode ser diagnosticado por um médico dizer quem você é. Então, assim, isso é complicado, né? Ter identidade diagnosticada, isso é muito complicado, né? Precisar de um médico, né? Afirmar, então, fulano é isso e ciclano é aquilo. Né? Desculpe te interromper, Leandro. Não, mas é isso. O adendo é importante. É isso.
Esse caminho não pode ser esquecido, porque é lembrar o tempo todo. Nós estamos aqui, três companheiros, nós somos aqui três companheiros em posições de profissionais diferenciadas, porque eu na assistência social, Nilo na psicologia, Sérgio no direito. Então, nós estamos aqui para analisar dentro das nossas companhias, não é isso não, mas é para dar uma ideia de como nós estamos trabalhando com um universo bastante amplo e que podemos trazer o nosso olhar para essas questões de tal maneira que se veja nessas questões algo natural. É isso. Isso é natural. Para garantir, enquanto espíritas, que isso é natural, nós vamos retomar aquilo que o Sérgio já havia iniciado, por isso que eu disse que ele gosta de dar spoiler. É um texto que nós já usamos várias vezes aqui, que é o texto de Kardec, que está presente na Revista Espírita de janeiro de 1866. Esse texto abre essa revista. É o primeiro artigo da revista de janeiro de 1866, que tem como título As Mulheres Têm Alma. Kardec vai discutir a questão da mulher muito anteriormente àquela emancipação que se vai conquistar depois. Mas nós não vamos nos ater a esse tema especificamente, mas poder abordar chegando nesse que o Sérgio já deu uma chamada inicial ali. Nesse texto, do seu meio para o final, Kardec faz lembranças interessantes, garantidas pela pesquisa longa que ele fez. Os sexos só existem no organismo, são necessários à reprodução dos seres materiais. Mas os espíritos, sendo criação de Deus, não se reproduzem uns pelos outros, razão pela qual os sexos seriam inúteis no mundo espiritual. Então, nós temos sexo aqui. Aqui, eu chego aqui com uma sexualidade X ou Y. Muito bem. Vamos dar um salto, a gente vai encontrar depois assim. Sofrendo o espírito encarnado a influência do organismo, seu caráter se modifica conforme as circunstâncias e se dobra às necessidades e exigências que lhe impõe esse mesmo organismo. Esta influência não se apaga imediatamente após a destruição do envoltório corporal, assim como não perde instantaneamente os gostos e hábitos terrenos. Depois, pode acontecer que o espírito percorra, e olhem, atentem bem para isso, pode acontecer que o espírito percorra uma série de existências no mesmo sexo, o que faz que, durante muito tempo, possa conservar no estado de espírito o caráter de homem ou de mulher, cuja marca nele ficou impressa. Somente quando chegado a um certo grau de adiantamento e de desmaterialização, é que a influência da matéria se apaga completamente e, com ela, o caráter dos sexos, o que se nos apresentam como homem ou como mulheres, é para nos lembrar a existência em que os conhecemos. Mas segue o texto um pouco mais. Se essa influência se repercute da vida corporal à vida espiritual, o mesmo se dá quando o espírito passa da vida espiritual à vida corporal. Numa nova encarnação, ele trará o caráter e as inclinações que tinha como espírito, se for avançado. Melhor, como espírito, se for avançado, será um homem avançado. Se for atrasado, será um homem atrasado. Mudando de sexo, sob essa impressão, e em uma nova encarnação, poderá conservar os gostos, as inclinações e o caráter inerentes ao sexo que acaba de deixar. Assim se explicam certas anomalias aparentes
que se notam no caráter de certos homens e de certas mulheres. Esse trecho deste texto de Kardec é para nós o primor de esclarecimento, conquanto Kardec não tivesse lidado com essa questão nem em profundidade, nem com essa nomenclatura, naquele momento, no século XIX. Mas ele aponta para nós, para a atualidade, o que isso significa, de onde isso vem, por que é que isso se dá. Daí nós afirmarmos novamente, que ele diz, olha, ele chama ali de anomalias aparentes, ou seja, não há anomalia real em quem traz uma questão da sexualidade nesse sentido. Fique à vontade, meus amigos. Interessante, né? Quer dizer, quando Kardec coloca essa questão aqui, explica isso, parece que automaticamente tudo que a gente presencia hoje em termos de manifestação na área da sexualidade ganha luz. Você começa a entender essas manifestações, começa a entender a natureza disso no ser humano, né? Como isso pode ser possível. Está explicado aqui, né? E a gente vê que a questão da sexualidade é uma questão do plano material. No mundo espiritual, o espírito não tem sexo, né? Lá não existe a necessidade do sexo, porque o espírito não se reproduz, né? O que se reproduz aqui é o corpo material, esse precisa ser reproduzido, né? Para uma reencarnação. Então, a questão sexual é muito aqui do âmbito do plano material, né? E deve ser, nós devemos nos entender sobre isso com relação às leis, às normas, os valores, né? Então, vai ficando claro assim, a cada época, conforme a humanidade vai avançando, vai se tendo um melhor posicionamento a respeito disso, um maior esclarecimento, né? Sobre esse tema, sobre essas questões. É isso. Vai, Sérgio, diga lá. É importante a gente destacar, você vê como esse homem estava à frente do seu tempo, né? Porque isso, 1860, 170 anos atrás, ele já tinha essa visão, né? Já abordava essa questão. E com relação à própria igualdade entre o homem e a mulher, naquela época também nem se cogitava. E lá na lei de igualdade, isso já foi abordado, os espíritos já esclareceram, né? Eles têm os mesmos direitos, embora as atribuições sejam diferentes, evidentemente. Quer dizer, é uma doutrina bastante avançada, né? Para o seu tempo, para a época em que ela surgiu aqui na Terra. Só o fato de abordar essa questão já era um avanço. E não se limitou a fazer essa abordagem, ele trouxe um esclarecimento, que naquela época deve ter sido bastante escandalizado as pessoas, né? Ele ter um entendimento desse, né? Se hoje a coisa já causa esse tabu, imagina há 160 anos atrás. Se no século XXI isso causa escândalo, imagine-se, né? Pois é, há 160 anos. Quer dizer, você vê como é que esse homem ele estava à frente do seu tempo, né? E a contribuição que ele deu para que a humanidade caminhasse no sentido de esclarecer essas questões existenciais. Eu acho que é muito importante isso que o Sérgio falou, da contribuição de Kardec para esse momento, né? Porque o avanço social vai acontecendo conforme vão se rompendo certas limitações de entendimento, de preconceito. Isso vem sendo muito lento através da história, né? O avanço social, ele vem sendo muito lento dos costumes, dos hábitos, das tradições, né? Agora, é importante a gente estar atento, que estamos vivendo um momento particularmente importante no planeta, né? E que muitas coisas deverão mudar. E precisamos começar a pensar seriamente nessas mudanças. O que acontece? Socialmente falando, a pessoa precisa, todos nós precisamos de pertencer a um grupo. Todos nós precisamos ter a sensação de pertencimento. Então, isso meio que norteia as pessoas, fica todo mundo se vigiando,
né? E aquele que destoa corre o risco de ser excluído. Então, há muito medo nas pessoas na coisa do ser diferente, né? Porque você se sente excluído, se sente de fora, e as pessoas do grupo passam a discriminar também, passam a ter uma atitude de rejeição e de discriminação. Agora, se considerarmos em termos, né, de massa, né, de população, a massa, de um modo geral, é acéfala. As pessoas acompanham uns aos outros cegamente. Porque todo mundo tende a querer se adequar ao grupo, a não querer destoar. Mas no momento que nós estamos vivendo, estamos sendo chamados a realmente despertar a consciência, né? Temos que começar a pensar não mais em rebanho, temos que começar a ter a nossa própria consciência, o nosso posicionamento com relação aos valores que estão sendo postos em xeque nesse momento, né? A questão desse assunto do tema da transexualidade, todos os temas ligados à questão da sexualidade, isso não é um modismo, isso não é uma coisa que chegou agora, é um modismo momentâneo, que agora só se fala nisso, não. É um momento em que essa questão está tendo visibilidade e que vem trazendo muito sofrimento ao longo dos séculos, ao longo do tempo, né? As pessoas sendo agredidas na sua própria família, né? Então, está na hora de começarmos a dar um passo no sentido de ampliar um pouco o nosso entendimento sobre essas questões. Você sabe que uma das principais razões para que eu desejasse voltar com os companheiros a um tema correlato, que nós tratamos há algum tempo atrás de um outro tema dentro da LGBT-fobia, dessas questões, mas eu senti muita necessidade de voltar ao tema, porque durante essa semana eu assisti um vídeo de uma entrevista em que a Nani People que deu essa entrevista ao jornalista Pedro Bial, e eu fiquei muito... a chamada, para mim, fundamental, mais importante daquele momento, foi um momento grave em que ela falava justamente do processo de agressão sofrido quando criança ainda, né, lá nos seus 7, 8 anos de idade, em que, ao ter uma fala considerada afeminada, ela leva um supapo do pai. Então, mas isso não é uma realidade de ontem, isso é uma realidade que está presente hoje ainda. As pessoas ainda botam as pessoas para fora de casa, né? Ainda viram a cara: você não é mais meu filho, você não é mais minha filha, eu não tenho mais filha. Então, essa coisa é muito grave. É muito grave. Então, assim, a doutrina espírita, o espiritismo como doutrina, com a lucidez apresentada por este codificador, por exemplo, né, um humanista por excelência, a gente não pode passar longe de um tema como esse que está premente, está vivo. A gente vai ver, por exemplo, para um momento desse texto que nós estamos trabalhando aqui hoje, fala assim dos espaços. Olha, o pequeno espaço conquistado pela população trans é fruto de sua própria mobilização, pelo respeito às suas especificidades e valorização de suas experiências particulares, e tem sido potencializado pela inserção dos coletivos trans e seus aliados, e olha que essa é a palavra importante, e os seus aliados cis, CIS, que caracteriza a abreviatura de cisgêneros, que seríamos nós, os héteros femininos e masculinos, que apoiem, que deem apoio, que reconheçam-nos como cidadãos com direito à cidadania, com direito ao amor, com direito a respeito à dignidade humana. Né? Então, ele falando dos aliados cis, pessoas que se identificam com o gênero que lhe foi atribuído quando nasceu, que são também nós fortalecedores desse trabalho, dessa luta que eles têm travado há tanto tempo para garantia de cidadania, de existência, porque significa ter tratamento médico, tratamento de saúde, tratamento, direito à escola, à educação, a trabalho, sem discriminação. Então, nós estamos falando de uma parte considerável da população, e mais que isso, uma parte da sua família. Porque raramente não se tem uma questão dessa nas famílias
e a gente está fingindo ou querendo que isso não faça parte. Eu estou muito mais preocupado se o vizinho vai achar que o meu filho é isso ou aquilo, do que em apoiar esse filho ou essa filha nessa condição. Isso é grave demais. Grave demais. No século em que vivemos, diante de tudo que o Espiritismo nos aponta como os tempos chegados, que tempos chegados são esses que a gente não aprende a amar, não passa dessa porteira? Que coisa terrível é essa, né? Me parece que isso também é uma questão que está inserida aí, queiramos ou não, é a questão da educação, né? Eu acho que o nosso país nunca viveu uma situação de total desmantelamento do sistema educacional. Se você não consegue se esclarecer a respeito desses preconceitos, a gente ainda vive na época das cavernas, com relação às atitudes diante das situações da vida, com preconceitos, pensamentos retrógrados, com ignorância, com crendices, né, que norteiam o comportamento das pessoas. Também isso é um dificultador, isso é mais um bloqueio, mais um obstáculo a que se faça luz nesse assunto, né? A educação também está, a questão da educação no sistema, no sentido formal, a educação oferecida pelo governo, uma estruturação de uma educação mais adequada à realidade que vivemos. Então, isso também precisa ser pensado, né? Diga, Sérgio, alguma coisa? É isso, a educação também é outro fator, né, que Kardec sempre chamou a atenção, né? Que é a causa de principais casos, né, de crime, né? Sempre está a ignorância por trás, né? Então, ele demonstra no Livro dos Espíritos a importância da educação e a falta que faz um processo educacional bem direcionado, né? Agora, com relação a essa ebulição que esse assunto ainda causa, eu acho também isso é natural do nível de evolução em que se situa, se situam os espíritos aqui da Terra, ainda muito atrasados, muito inferiores, né? Uma carga de crime nas costas. Então, todo o processo transformador ele gera esse tipo de reação, né? Então, é uma questão que começou a aparecer tempo recentemente, né? Começou a ganhar luz essa questão, embora sempre tenha existido, evidentemente. Então, gera ainda esse burburinho, né? Então, eu acho que o tempo, né, além da questão educacional, o tempo é um aliado importante para que a coisa também venha se assentar. Porque hoje você vê um casal formado por duas pessoas do mesmo sexo, ainda gera em algumas pessoas uma coisa, né, e vê aquilo como se fosse um fato sobrenatural, como se estivesse vendo um fantasma, né? Chegam a reclamar nos bares, no restaurante, pedir que o casal seja retirado. Agora, com o tempo, isso vai se tornando mais comum, isso vai generalizando, e daqui a uns anos, penso eu, né? Talvez daqui a uma geração, isso vai ser tão comum, tão natural, que já não vai causar mais esse tipo de coisa, né? A coisa já vai ser aceita com mais naturalidade, com menos preconceito, com menos discriminação. O ideal é que isso fosse desde agora, que todo mundo tivesse esse entendimento, né? Mas aí está também uma outra questão: quantas pessoas conhecem o espiritismo aqui nessa terra, né? Muito poucas pessoas. A doutrina tem ainda uma aceitação, um conhecimento, né, muito pequeno. Ainda eu estava vendo uma matéria que, não sei se foi é um órgão desse aí de estatístico, dizendo que o espiritismo é conhecido, né, praticado por 2% da população ainda, né? E tem mais uns 4 ou 5% que tem interesse, mais por curiosidade do que qualquer outra coisa. Então, poucos conhecem a realidade do espírito, conhecem essa realidade de que o espírito não tem sexo, que ele pode ocupar tanto um corpo masculino quanto um corpo feminino. Não tem a menor noção das coisas, né? Então, isso vai gerando tudo isso. E o resultado é esse aí, olha, que esse texto que nós estamos vendo aí nos traz essa notícia, né? Que o Brasil
é o campeão disparado dos Uhum. casos de homicídio de pessoas transgêneras, né? Isso. Mais da metade dos assassinatos de pessoas no mundo desse segmento estão No Brasil. situadas aqui no Brasil. É Quer dizer, isso. você vê como é que são as coisas, né? É um povo violento, um povo agressivo e que não admite pensamento em contrário. Ele tem aquela ideia, né, tolada, né, que aquilo é Uhum. errado, que é pecado, e ainda tem esse fator também religioso, né, É. insuflando o preconceito, insuflando a discriminação, insuflando a violência, o povo sendo armado. Então, tudo isso é um caldo É, de... Pô, isso, a você... questão religiosa foi um Agora, fator essa questão religiosa foi um fator muito decisivo na criação dessa discriminação, porque a ciência ainda não tinha um posicionamento, não lançava o seu olhar para essas questões, né? E esse espaço foi tomado pela religião. Então, isso foi dito, foi colocado como sendo algo, assim, um pecado, uma pouca vergonha, algo contra a moral, contra os bons costumes, né? Um atentado, é uma sem-vergonhice. Então, ganhou essa pecha, né? De comportamento desviante, por falta de vergonha, falta de decoro, falta né? Enfim, né? Então, esse aspecto moral, moralista, É melhor moralista, dizendo, moralista. né? Que vem do meio religioso, isso ganhou muito peso, isso ficou muito marcado, né? Mas agora a ciência já está lançando o seu olhar para esse tema e está começando a explicar, começando a ver que se trata de uma condição humana e não de um desvio. Uhum. É uma Você das sabe, condições possíveis do ser humano, né? São condições possíveis do ser humano perceber a sua sexualidade. Então, isso não tem nada de anormal, né? Pode. eu vou, Nilo, o que acontece é o seguinte, deixa eu pegar esses dois trechinhos por causa do que o Sérgio já trouxe, que eu ia trazer já, mas eu quero retomar porque para falar de uma outra coisa também. Então, esse trecho diz exatamente assim: o Brasil é o país no qual mais se registram assassinatos de pessoas trans no mundo, particularmente das travestis e mulheres trans, configurando uma série de crimes de ódio que pode ser caracterizada como um tipo de feminicídio. E mais, dados da organização não governamental Transgender Europe, que monitora a situação dos direitos humanos de pessoas trans em diferentes partes do mundo, indicam um total de 2.609 assassinatos em 71 países, entre 1º de janeiro de 2008 e 30 de setembro de 2017. O Brasil é responsável sozinho por mais da metade desses crimes transfóbicos. Eu quis retomar o texto original para que a gente lembrasse uma coisa que atualmente sempre me causa um certo riso nervoso, quando algum espírito, geralmente volta e meia, vira assim, porque nós somos coração do mundo e a pátria do evangelho. Qual? Estamos falando de quê, hein? De qual? Porque eu fico meio assim, eu fico repetindo essa bobagem, que virou uma bobagem isso. Porque é uma coisa nega-se tudo isso na base. Nega-se tudo isso no momento, acaba de falar e já acaba de dizer outra besteira dessa em cima. Insuportável uma coisa, isso é uma coisa enlouquecedora. Porque a gente precisa pensar que evangelho é esse que essa gente está falando, que a pátria de qual evangelho, que eu quero saber. Que eu não estou conseguindo entender nem identificar isso. Os evangelistas estão, de modo geral, quebrando o centro de Umbanda, quebrando o centro de Candomblé, matando mulher trans, matando... Mas da onde é esse cristianismo? Que a gente não está conseguindo falar a mesma língua. Porque é chocante isso. Tem saída? Isso aí é que é o pior, né? Mas essa é tal coisa, é aceitar essa literatura espírita de baixa qualidade, que contraria totalmente a doutrina, né? E isso é tomado como se fosse uma realidade, né? E
Que evangelho, como você falou, que evangelho? Evangelho da violência. Agora virou também rotina crimes de natureza política, né? Com motivação política. Você pensa de uma maneira diferente, é agredido, é ameaçado, e quando não é realmente Eliminado. não se consome realmente o crime. Quer dizer, mas é o que eu disse, né? O brasileiro é um povo violento, um povo agressivo. Essa história de que é um povo hospitaleiro, isso é coisa de agência de turismo, de viagem, para vender pacote aqui para os turistas, né? Já Não, vai foi lá, tempo, né? lá é muito bonzinho. Aí, se a gente chegar aqui no primeiro passeio na praia, é assaltado. Isso é a natureza do E brasileiro. se sair vivo, ileso, né? Tanto melhor. Vai no campo de futebol, tu já está correndo risco. Se está com a camisa de um time, se está do outro time, está arriscado de te dar uma facada, te agredir. Então, e essas religiões são esse fator que impulsiona essa violência, né? E a gente vê como surge, como é fácil, rápido surge uma corrente fascista, né? Tanto na área política quanto na área religiosa, quer dizer, um fundamentalismo religioso e agora o fundamentalismo político. Né? Você não pode discordar de um determinado pensamento que você vai ser criminalizado. Já existem propostas para se criminalizarem certos partidos de esquerda. Então, assim, não defendendo isto ou aquilo, mas assim, esse é antidemocrático. Isso fere a Constituição, fere o direito, né? Não é defendendo isso ou aquilo, mas é defendendo a liberdade de ser. A liberdade, a Constituição. Como é que você quer, então? Você quer privilegiar determinadas correntes e criminalizar outras? Por quê? Que critério vai ser usado nisso aí? Isso é um tipo de fundamentalismo, né? Pois é. E a gente tem que ter cuidado com essas coisas, porque isso é um pensamento. Poder econômico. Esses pastores que estão aí pregando essa violência, eles são empresários, né? Aquelas igrejas não são igrejas, aquelas são umas empresas. Né? A gente acaba voltando para o velho capital, que está comandando tudo, né? Dentro da mesma forma, né? É a história de sempre, né? Mas, felizmente... A gente vê o desrespeito à Constituição diariamente, quando diz que no Brasil o governo é laico, né? E é proibido vincular-se discurso público à religião. E o que a gente mais vê é propaganda política do pastor fulano, né? Pessoas religiosas misturando o discurso religioso numa propaganda política. Então, todo mundo quer ir para lá porque é de Deus. Né? E a clássica, né? A clássica, fulano é terrivelmente evangélico no meu ministério. Olha só. Né? Então, assim, isso é um assinte à Constituição. Exatamente. Né? Isso é inconstitucional. Homofóbica, né? Contra essa questão que nós estamos tratando aqui, né? E assusta realmente, né? Porque eles ameaçam mesmo, né? Então, as pessoas ficam até com medo de sair na rua, né? De se mostrar como elas são. É um cerceamento total da liberdade, não só de expressão, como da liberdade de ser. Exatamente. É gravíssimo. Começa com a discriminação, né? E chega à questão do risco de vida, que é a que ponto chega, né, a coisa. Enfim, amigos, eu não sei se nós já dissemos tudo, mas não era essa a pretensão. Aí eu acho que a gente dá para parar por aqui, né? Porque as pessoas vão ter que pensar, vão ter que refletir, e especialmente, no nosso entendimento, os espíritas, os que se dizem tais, né? Ou que se supõem. É preciso pensar nisso, que nós estamos falando aqui de questões que têm a ver com o cristianismo do Cristo. Não é esse cristianismo barroco que está aí, não. Essa coisa louca, perdida, que mata, tira, que cancela CPF, essas coisas, que não tem nada a ver com a mensagem do Cristo. Então, nós estamos falando de uma outra história. Fala. É importante frisar, né, Arlindo,
que não se trata de se defender isto ou aquilo, quer dizer, de falar, de levantar bandeiras nesse ou naquele Não, sentido. isso Nós não é estamos nos panfletário. referindo, Isso não é é, panfletário. nós estamos nos referindo a direito, a melhoria social, a crescimento de cidadania. Nós estamos falando disso, de direitos, Garantia né? de direitos. Garantia de Garantia de direitos. direitos. Muito Né? bom. E nós, como espíritas, se ainda não conseguimos olhar para essa questão social, para essa questão humana, né? Com um posicionamento tranquilo de defender direitos de pessoas na sociedade, defender a liberdade, né? Precisamos, então, pensar que é que nós estamos fazendo, que espírita sou eu, que não consigo entender ainda isso, ainda não consigo aceitar esse tipo de situação. Peraí, então temos que pensar. Aliás, O que é que Nilo, está faltando perdoe. eu entender aí? Vamos pensar juntos aqui, Nilo. Vamos pensar juntos aqui no seguinte. Se espírita ainda não conseguiu compreender isso, larga o seu livro dos Espíritos, pega a Constituição e releia todo o capítulo 5 desta Constituição Federal. Eu lhe agradeço imensamente e todos esses que sofrem assédios e violências também. Que aí você tem que largar o espiritismo e entender o que a Constituição propõe para todos nós. Capítulo 5º, mergulha nele, que é o capítulo mais longo, porque trata justamente de direitos fundamentais. Então, pelo amor de Deus, larga o seu livro dos Espíritos e vá estudar a Constituição. Leia integralmente, mas se debruce sobre esse capítulo. Depois você volta para o livro dos Espíritos para ver se tem coerência. Uma questão... desculpe, congelou por um momento o seu... Não. Pode ir, vai lá. Pode terminar, pode terminar. Então, estou propondo que se faça esse estudo da Constituição e depois, sim, você volta e pega o seu livro dos Espíritos. Você vai ver tudo de novo para ver se há coerência, se há afinidade no entendimento que você tem das duas coisas, porque senão não faz sentido. O livro dos Espíritos, toda essa história que nós estamos falando, só faz sentido quando você respeita a cidadania. Só faz sentido quando você é cidadão, quando você é partícipe integralmente na chamada polis. Vai, Nilo, fala. É aquele negócio, né, Arlindo? A própria doutrina nos ensina que hoje estamos aqui, amanhã estamos ali. Ninguém está livre de precisar reencarnar diante de essa ou daquela experiência para evoluir, para crescer, para entender melhor a natureza humana. Então, precisamos pensar nisso, né? Ninguém está livre de nascer em qualquer ponto desse planeta, sob quaisquer circunstâncias, a título de experiência. Então, se nós vamos fomentar a discriminação, criar um ambiente hostil para esse ou para aquele cidadão, para aquela pessoa, podemos nós, no futuro, ser vítimas dessa violência, dessa discriminação. Uhum. Né? Então, precisamos começar a entender isso. Não há mais espaço para isso. Nós estamos entrando na fase de transição do planeta. Né? É preciso mudar coisas. E as coisas irão mudar, queiramos ou não. Precisamos saber de que lado queremos estar nessa mudança. Né? E é importante compreender isso, fazermos isso pela compreensão, não pelo medo, né? Mas pela compreensão. Fala, Sérgio. Garanta o seu céu, mas garanta o seu céu aqui e aqui. Esse céu que vocês estão buscando aí não vai encontrar, não. Vai ser uma dificuldade. Dessa maneira, não chega a ele, não, porque ele não está fora. Ele não existe fora de nós. Enfim. Pois é, a falta de esclarecimento, né, é que leva as pessoas a serem conduzidas dessa maneira, né? Elas não têm noção, né, não acreditam realmente. Na verdade, essas religiões tradicionais, elas têm feito muito mal à humanidade, né? Você vê que todas essas guerras aí no curso da história tem sempre a religião por trás, né? Tem sempre uma religião por trás. E enquanto não se mudar os conceitos, os propósitos do movimento religioso, não se preocupar com esclarecimento, se preocupar unicamente em arrebanhar adeptos com objetivos que a gente conhece, não vai ter jeito, as pessoas vão continuar sem esclarecimento, sem informação, e por uma questão de temor, elas acreditam em tudo, porque têm medo, se não acreditarem serão punidas, serão castigadas, e aí a coisa entra num círculo vicioso que não tem solução. Meus amigos, para suas despedidas, fiquem à vontade.
porque a nossa hora chegou. Muito obrigado, Arlindo, pelo convite. Agradecer mais uma vez essa oportunidade de estarmos aqui, né, discutindo um tema, como eu disse, tabu ainda, um tema tão complexo, mas que é preciso virar à luz, né? Não podemos esconder isso, fugir. Ah, não, esse tema aí vai desagradar muitas pessoas. Nós não temos que ter medo de agradar nem de desagradar. Nós temos que nos posicionar e dizer, né, falar sobre o tema de acordo com o que a doutrina espírita nos traz, né? Só não podemos desagradar, só não podemos contrariar o ensinamento do espiritismo. O restante, a gente não tem que ter essa preocupação. Temos que enfrentar a questão de frente para podermos encontrar uma solução, sair dessa situação. Obrigado, Arlindo, obrigado, Nilo, obrigado aos amigos que nos acompanharam nesse estudo. Um beijo no coração de todos e até a próxima oportunidade. Valeu. É isso, realmente é o momento de nós crescermos, né? A gente compreende que o preconceito estrutural existe, né? Nós fomos criados, a nossa geração foi criada num meio em que esses preconceitos passavam despercebidos como piadinhas, como algo natural. Havia programas na televisão se utilizando das questões sexuais como forma de humor. Então, isso tudo era tido como natural. E é difícil vencer isso. É difícil. Mas nós temos... esse momento é o momento para começar a mudar isso, para a gente superar essa fase e começar a entender que precisamos mudar essa visão, acabar com esse preconceito que circula, né, subliminarmente no nosso discurso sem que percebamos, né? Precisamos começar a acordar para isso e temos a ajuda da doutrina espírita, temos a ajuda de diversos segmentos que estão trazendo essa discussão, e é algo que precisa ser mudado. É um passo social que vai ser dado, está sendo dado, né? E você pode crescer com isso, ampliar seu entendimento a respeito disso, ou pode fazer coro dos que resistem e estão, né, ainda com medo, né, do novo, de encarar as mudanças. Mas realmente o caminho é esse, não tem volta. É para frente que a gente anda, para frente que o mundo anda. Muito obrigado por mais essa oportunidade, Arlindo, de participar desse trabalho. Eu considero muito importante. Um abraço, Arlindo, um abraço, Sérgio. Até uma próxima. Valeu, amigos. Eu que agradeço imensamente a vocês, porque eu quero ficar trazendo esses temas para enlouquecer a cabeça da gente um pouquinho, tirar daquele processo tão certinho, bonitinho, enroladinho, arrumadinho. Nada disso, que a sociedade é muito mais dinâmica que isso. Mas eu queria deixar como lembrança ou como alerta para os nossos companheiros e companheiras de casa. Olha, esse transexual, essa transexual pode ser o seu vizinho. Aí não parece importante, mas pode ser o seu filho, o seu neto, o seu bisneto, a sua figura mais amada. Olha, eles vão estar com a gente aqui e vão depender da gente aqui para estar cada dia melhores, porque cada um deles volta para cá como espíritos imortais para continuar avançando. Aí chega aqui, a gente aqui trava ou tenta entravar o progresso dessas pessoas que a gente diz que ama, em nome do Cristo. Pelo amor de Deus, vamos pensar, vamos lembrar que esses são parceiros nossos, são nossos irmãos, são nossos familiares de ontem ou serão de amanhã. Um beijo no coração de todos. Agradeço imensamente a Nilo e a Sérgio por mais essa oportunidade de nos fazerem companhia, de fortalecerem essa nossa caminhada juntos. E agradecemos a vocês que estão sempre aqui conosco. Um beijo nos corações, muita paz, muita luz. E lembremos, ser humano é a coisa mais importante do mundo. Um beijo.